Olá, meus irmãos, meus amigos. Voltemos a este assunto da pandemia, da epidemia desse vírus. Não há como não pensar que a crise atual foi planejada e executada pelos globalistas, os mega especuladores das bolsas e dominadores do sistema financeiro mundial. Aqueles que buscam a verdade sobre as sombras da dominação e que relatam estranhas coincidências e predição são acusados de teóricos da conspiração, uma vez que a ciência se arvora detentora dessa verdade, que soa como dogma, que não pode jamais ser colocada em dúvida, o que contradiz o próprio espírito da ciência, que é questionável sempre para que possa evoluir e se aperfeiçoar. No caso desse vírus, espalhado pela China, é surpreendente a variedade de publicações passadas que o citam, seja diretamente ou por mensagens subliminares. Essa é uma constatação. Estranha a simulação feita por Bill Gates numa conferência um ano antes da eclosão do surto, prevendo a pandemia e a morte de 30 milhões de pessoas, justamente de Wuhan. Sabemos que um laboratório que é financiado por ele detém a patente do coronavírus. Assim também como o romance de Dean R. Contes, Eyes of Darkness, de 1996, que narra o episódio de uma guerra biológica em 2020, a partir de um vírus letal espalhado justamente de Wuhan, na província de Hubei, na China, que ele chamou de Wuhan 400. Também os Simpsons previram essa epidemia e até mesmo a infecção de Tom Hanks, o que aconteceu na Austrália. O cômico francês Asterix também antecipou essa pandemia com o nome de coronavírus. E outros games como Resident Evil, filmes, aludindo a essa loucura que estamos vivendo nos dias de hoje. Afinal, como toda essa gente intuiu sobre a pandemia? O que se esconde por trás dela? Certamente não pode ser nenhuma teoria da conspiração, mas o legítimo direito de buscar a verdade, tão esculhambada nos dias de hoje. A epidemia se espalhou no mundo e a mídia, que é dominada pelos globalistas, senhores multibilionários e satanistas, gerou pânico na população, como se tal vírus fosse pior o que da gripe espanhola, a peste negra, que dizimou milhões na Europa no início do século passado. O estardalhaço da mídia foi estudado, porque obrigou aos governos medidas drásticas de controle da população, a quarentena forçada de cidades e regiões sob pretexto para conter a propagação do mal. Mais letal para os idosos, é verdade, acima de 70 anos. E praticamente inofensivo e crianças e jovens, para crianças e jovens, como os números aprovam. Engenharia social em curso? De qualquer forma, cheira essa manipulação como teste de controle das ações dos cidadãos e supressão do direito de ir e vir no seu estado ou fora dele. Uma simulação para a instalação do governo único mundial, do grande irmão narrado por George Orwell, no seu livro 1964, tão almejado pela elite globalista. Governo único, moeda única, religião única, tudo, um tribunal único, tudo sob o poder de um grande ditador, ou do anticristo, como se pode falar.
Os instrumentos principais, sem dúvidas, são o controle total da mídia, das informações, né, das agências de informações e, claro, da economia. Está sob avaliação o comportamento das populações dos países atingidos pelo vírus, que servirá para aperfeiçoar as estratégias de controle de distúrbios, do fornecimento de itens básicos de alimentação, da locomoção, seja por meios públicos ou individuais, do sistema de saúde e segurança. Esse último, segurança, vai ser usado com toda a sua força de repressão. Para os defensores da nova ordem mundial, países comunistas são peças-chave e seus objetivos sombrios, como na China superpopulosa, que se mostrou eficiente na manipulação de informações e vigilância de seus cidadãos por equipamentos de alta tecnologia, como câmeras e drones de identificação facial ou por outros meios. Não por acaso a maior parte da Europa foi dominada pela ideologia comunista e abraçou todas as agendas impostas pelos globalistas, como ativismo ambiental, identidade de gênero, LGBTs, abertura de fronteiras para refugiados, direitos humanos para criminosos, imposição do aborto, ataque ao cristianismo e valores considerados conservadores, além de obrigar aos Estados a assumir cada vez mais poder sobre os seus cidadãos, via legislação, e ampliando benefícios ditos sociais, um fascismo repaginado. A tática comunista é só para encarregar o Estado de deveres e de funcionários dele dependentes e colapsar sua economia para subjugá-lo ao poder dos banqueiros internacionais. A China comunista, no controle da população, adotou o capitalismo selvagem para impulsionar sua economia e investimento na área militar. Liberal na economia, pero não tanto, e comunista no social. Então, ensaio perfeito para a nova ordem mundial, que ela pretende dominar como já faz com a ONU. A agressividade da China no comércio exterior é mais do que notória, nem sempre se pautando pela reciprocidade e honestidade. Ela encontrou barreiras no governo conservador de Donald Trump, dos Estados Unidos, e muito poucas aqui no Brasil. Soa como coincidência as epidemias das gripes aviária, da gripe suína, da influenza H1N1, também originárias da China, ocorrerem justamente por problemas de abastecimento interno de sua população de 1,3 bilhão de seres, derrubando preços de commodities, do petróleo, das bolsas, como está acontecendo agora. As bolsas do mundo inteiro, se você verificar, foram afetadas, menos a da China. Assim como a queda do dólar, as alterações da moeda do dólar, aconteceu a mesma coisa na China. Não houve lá, se para nós aqui houve um efeito negativo, na China houve um efeito positivo. Assim, os amarelos, diante dessa manipulação, dessa intervenção fascínora no mercado externo e com a propagação desse vírus, eles derrubam os preços dos alimentos, que agora está bem abaixo do real valor, e com isso se fartam. Se fartam a preço de banana para suprir suas necessidades. Igualmente assistimos a China voltar ao seu ritmo normal, como também, no caso do Japão e outros países que foram atingidos pelo surto, Hong Kong, Taiwan, e ela volta ao normal, enquanto o resto do mundo trava uma batalha feroz contra o vírus. E também contra a imprensa, que é aliada dos globalistas, e que coloca o terror na população. O vírus teve um impacto mais violento nas fortes economias e nas emergentes do que na saúde propriamente dita, visto o baixo índice de mortalidade por onde passou. Países como Rússia, Coreia do Norte e Cuba parecem que ficaram imunes
E nada se sabe sobre eles diante da severa manipulação e supressão de liberdades individuais que esses países impõem. Agora mesmo a Alemanha fechou suas fronteiras com a Áustria, França e Suíça, jogando na lata de lixo a União Europeia, que em suas resoluções e decisões prevê livre trânsito dos cidadãos dos Estados-membros. Com isso, ela deixa de cumprir essa resolução, mas ela não fechou suas fronteiras para os bandidos transvestidos de refugiados islâmicos. Não se iludam, meus amigos, meus caros irmãos. Os comunistas são destituídos de sentimentos humanos e sua religião é seu partido, que oprime, assassina e subjuga. Sacrificar milhares de seus cidadãos, como na China, os mais velhos, fora da curva produtiva, para atender seus planos de geopolítica, não passa de mero detalhe. São números insignificantes diante de 200 milhões que eles assassinaram no século passado. E continua com esta prática odiosa e hedionda, própria de mentes doentias, na Venezuela, em Cuba, Coreia do Norte e na própria China. Não discuto aqui protocolos sanitários de combate ao vírus, mesmo porque há relatos apocalípticos em vários vídeos na imprensa, principalmente essa extrema imprensa dominada pelos globalistas e comunistas, sobre os efeitos danosos na saúde dos indivíduos. Por outro lado, centenas de milhares de infectados se curaram praticamente sozinhos, mantendo seu isolamento como numa gripe comum. A exemplo do chefe da SECOM do governo Bolsonaro, Fábio Weingarten, que deu positivo nos seus testes e que vai muito bem. Obrigado. Assim, meus amigos, nós devemos manter a nossa serenidade e tranquilidade diante de tudo isso aí. Você está vendo jornais, a televisão, só fala nisso, colocando o terror, porque esses comunistas que dominam essa imprensa, eles querem o seu mal. Longe de informar, eles querem que você fique com medo, porque você ficar com medo, você vai baixar a sua imunidade e vai ficar suscetível não só ao coronavírus, mas a outros tipos de patologias. Eles querem ferrar com a população. Eles são antipatriotas, são inimigos do Brasil e das famílias conservadoras, dos cidadãos de bens, honestos. Eles são a favor dos ladrões com os quais eles se mancomunavam para encher suas burras de dinheiro, milhões e milhões do contribuinte, financiando essa imprensa maldita que vive de propagar pornografia e atacar o cristianismo e as famílias conservadoras. Veja bem aqui, ó, você está vendo na tela aí, ó. Isso aqui é a página do Estadão. Hoje nós tivemos megas manifestações pelo país inteiro em apoio ao governo Bolsonaro, em apoio ao Brasil, acima de tudo, contra esses ladrões, esses corruptos que infestam o Congresso Nacional e os 11 ministros do STF, parasitas, vampiros de nosso sangue. Só contra esses seres malignos, filhos do Satanás, é que a população saiu às ruas de hoje. E aqui a imprensa, o que ela fala? Fala do coronavírus. E quando se refere ao presidente, eles manipulam a informação para negativá-la. Como aqui, olha. Bolsonaro deixa isolamento de coronavírus e cumprimenta apoiadores em Brasília. Ora, o presidente fez teste e deu negativo. Teste contra a prova. Eles já querem culpar qualquer um, culpar o presidente de infectar qualquer um. São um bando de canalhas, criminosos que deveriam estar na cadeia, deveriam fechar esses jornais e prender todos esses jornalistas, que não são jornalistas. Eles são panfletários e ativistas dos corruptos, que estão a serviço. A Globo também
Veja bem, ela nem cita a manifestação. Diz aqui que a América Latina tem 400 casos confirmados. Ela dá todo o seu destaque a esse problema. A Folha de São Paulo, outra mídia canalha, corrupta, criminosa, produtora de fake news, lixo, também negativa a informação. Sem máscara, Bolsonaro elogia atos. Não tem preço. E ainda vai mais além. Diz que Bolsonaro e PM do Rio de Janeiro ignoram o Ministério da Saúde e avalizam ato da direita. Então, aqui eles estão, a população está contra esse Congresso cheio de corruptos, ladrões, e esse Supremo Federal que apoia e libera grandes bandidos, bandidos de alta periculosidade, como do PCC, eles são aliados do PCC, e essa imprensa defende o Congresso e o STF. As pessoas que saíram hoje não são contra as instituições, são contra as mentes doentias que ocupam seus lugares nessas instituições. É muito diferente. Veja como é fácil manipular as informações. No entanto, hoje o brasileiro deu uma lição de moral a esses canalhas e foram às ruas. Melhor pegar o coronavírus do que morrer com a escravidão e a corrupção desses canalhas, desse Nhonho Botafogo e do Batoré do Senado e desses corvos que ocupam a alta corte brasileira. Quem está com a verdade, meus amigos? Nós devemos buscar a verdade e mantermos a nossa serenidade, a nossa confiança no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tenhais medo. Se você tem Deus no seu coração, se você tem Deus no seu coração, quem vai ser contra você? Que mal vai lhe abater se você sinceramente arrependeu dos seus pecados e vive de acordo com os mandamentos que ele deixou com os profetas e com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo? Quem poderá atingi-lo? Não vai ser um vírusinho desse. Então nós temos que continuar essa luta contra os traidores da pátria. É isso aí, meus amigos. Que Deus abençoe a sua semana, você, seus amigos, sua família, seus colegas de trabalho. Assim seja. Um grande abraço e muito obrigado.